Que bom, estamos de volta com a lição de número 11, do meio da tempestade. Esse é o título. E qual é o tema? Deus, que esteve ausente, digamos assim, do livro de Jó desde o capítulo 2, agora retorna no capítulo 38. A partir do capítulo 38, Deus retorna e agora volta a falar com Jó. Uma coisa interessante nesse assunto é que Deus se manifesta de uma forma diferente do que se imaginava num contexto como este. Ou seja, Deus não explica o sofrimento de Jó, mas Deus apenas se manifesta para Jó falando do seu poder, da sua soberania, em contraste com a transitoriedade de Jó, com a passagem de Jó e de todos os seres humanos. Então, Deus faz algumas perguntas retóricas que comparavam o seu poder criador com a pequenez de Jó. Uma delas, por exemplo, foi aquela clássica pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? 38, verso 4. A intenção de Deus com isto era mostrar para Jó que, embora ele fosse um bom homem e soubesse mais do que seus amigos, ele ainda não sabia tudo sobre os desígnios de Deus. Ou seja, levar Jó a uma experiência ainda maior com Deus, com o Criador. E esse é precisamente o nosso problema, o meu e o seu. A gente sofre mais quando não entende os desígnios de Deus, ou quando não descansa e espera pelos desígnios de Deus para que sua vontade seja cumprida na nossa vida. Nem sempre podemos entender, mas podemos sempre descansar, podemos sempre esperar, podemos sempre confiar que Deus nos fará o melhor nesta vida e na eternidade. Então, diante desta colocação de Deus, dessa aparição de Deus, dessa manifestação de Deus, dessas palavras de Deus, confrontando Jó com a sua realidade, o que é que nós temos no segundo bloco da nossa lição de resposta de Jó? Eu coloquei como Jó responde, este é o segundo bloco. Depois de Deus mostrar a Jó a limitação do seu conhecimento, este Jó fica desconcertado. Ele vê que ele de fato é pequeno. E esse desconcerto o faz admitir que, embora conhecesse a Deus, isso precisava se aprofundar. O texto fala de uma espécie de arrependimento, ou seja, Jó 42, 5 e 6, para mim, é o clímax do livro de Jó. É o ponto alto do livro de Jó. Por quê? Porque Jó agora, de fato, encontra-se consigo mesmo e com Deus, embora ele tivesse uma vida com Deus sempre. Ele precisava de uma experiência ainda mais profunda. E então o texto diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te veem, falando sobre Deus. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É claro que ele não está dizendo aqui que ele, por causa de algum pecado específico, ele agora estava sofrendo. Não. Ele está falando aqui na condição geral de pecador. Nós somos pecadores, nossa natureza é pecaminosa. E ele disse: então eu me arrependo de tudo isso, porque tu és grande, tu és Deus, tu és o meu Salvador, e eu me rendo totalmente à tua vontade. Em outras palavras, ele aqui está repetindo aquele conceito: mesmo que eu tiver que morrer, eu estou em tuas mãos. Isso é uma coisa tremenda. Eu fico envergonhado com o tamanho da minha fé diante da fé que Jó depositou em Deus. Não é? E como no caso de Isaías, ele tem uma visão da santidade de Deus, do poder de Deus, que operam nele uma transformação. E então, terminando a lição dessa semana, ela está bastante agradável de se estudar, de se discutir. Se Deus lhe aparecesse hoje e falasse com você, qual seria a sua reação? Esse é o grande desejo de muita gente. Mas não esqueça de uma coisa: através do seu livro, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, através das impressões, através da nossa consciência, através da natureza, Deus está sempre falando conosco. Estamos nós ouvindo a voz de Deus? Estamos nós prestando atenção no que Deus está nos dizendo ou nos impressionando? Que Deus lhe abençoe. Um bom sábado para você, uma boa lição, e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço e até lá.